verso 1. Zacarias 1, verso 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não me ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? As minhas palavras, os meus estatutos, porém, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles se arrependeram e disseram, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas obras mereciam. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, curando, sarando, fortalecendo a nossa fé, renovando nos caminhos do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Engraçado, irmão, a gente vai lendo a palavra, você vê, lendo aqui agora, porque eu li aqui agora, eu já enxerguei outra coisa. Acredita? Estou lendo aqui. Sabe o que Zacarias está falando aqui? Olha o que Zacarias está falando aqui, ó. Zacarias está falando assim, que aquele povo, porque o profeta Zacarias, ele viveu na época do profeta Ageu, no tempo do livro, no tempo em que Esdras registra, né? Esdras registrou, presta atenção, Esdras registrou muitos anos na frente, não viveu na época de Zacarias, ali, quando Zacarias e Ageu estavam edificando o 2º templo que foi destruído por Nabucodonosor. Então nós estamos falando depois do exílio, dos 70 anos Babilônia. Na Babilônia, já sob o domínio do Império Medo-Persa. Antes eu tinha que ficar explicando tudo para vocês, agora eu já comecei, já dá para falar mais assim, mais tranquilo, que você já falava, vai, toca o barco, eu estou entendendo tudo que você está falando agora. Amém ou não? Você lembra que a coisinha fica lembrando, irmão, o Império não sei o quê. Agora parece que dá para falar mais, não sei, eu estou achando que 80% aí tá pegando o que eu estou falando, ou não? Sim ou não? Amém ou não? Então nós estamos depois do exílio. Não precisa ficar explicando o que é o exílio. Precisa ficar explicando de novo o que é exílio? Estou falando, precisa explicar de novo? Pergunta para o seu irmão do lado. Pastor, precisa explicar de novo o que é exílio? Até quando, irmão? Falar para a irmã, sai do exílio, irmão. Sai desse exílio, pelo amor de Deus. Não aguento mais ficar nesse exílio. Nesse cativeiro. Então o que acontece, ó? Vamos lá, vamos lá. Olha lá de novo, ó. Eu não vou falar das histórias, não. Eu tive que mudar o fundo aqui justamente por causa de um... Eu tenho que atualizar o meu Word lá, porque quando a gente atualiza, você consegue transportar um slide sem que ele perca a definição dele. E quando ele está indo no 2007 lá, você vai transportar o slide, aí ele fica todo atrapalhado, aí dá uma confusão danada. Então, eu tenho que atualizar ele lá, tem que atualizar, amém ou não? Mas a Bíblia não precisa atualizar não, viu, irmão? A Bíblia já ela é nova, ela é viva, tá? Então, olha bem, ó. O livro do profeta Zacarias ali, ó, depois do exílio, ó. Nós estamos depois do exílio, depois de Daniel. Depois de Daniel, depois de Ezequiel. Ezequiel viveu na Babilônia, durante o exílio. Mas você pega o livro de Daniel, você entende, eles estão no exílio, não estão na terra deles. Olha que legal. Você pega o livro de Ezequiel, Ezequiel está na Babilônia. Mas desse ponto de vista, você entende Ezequiel, por exemplo, 37, o vale de ossos secos. Por que o Senhor falou, Ezequiel, esses ossos poderão reviver? Mas por que ele falou? Porque o povo de Israel estava tudo morto, irmão. Morreu muita gente. Israel estava sem exército, perdido, não tinha esperança nenhuma. Aí Deus mostrou o vale de ossos secos. Você acha que esses ossos podem reviver? Ele falou assim, Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor que sabe, falou, profetiza. Aí ele vai mostrar que Israel vai se levantar ainda, amém, aleluia. Ó, ele fala para Ezequiel durante o exílio que Israel está morto, mas Israel vai se levantar. Olha que coisa linda que Deus fala para Ezequiel.
Porque não tem mais, no livro de Ezequiel, não tem Jerusalém está destruída, o templo destruído, e Deus mostra para ele o vale de ossos secos, e fala para ele: o que você acha? Está tudo arrebentado, tudo destruído, o que você acha, Ezequiel? Isso aí vai... Senhor, não sei. Não é assim que acontece na nossa vida? Você olha assim, parece que não tem esperança, parece que está tudo... E o Senhor está falando para você nessa noite: você acha que Deus é capaz de dar a vida de novo, sim ou não? Então Deus está falando: profetiza sobre os ossos que eles vão reviver. Fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí. Essa situação, em nome do Senhor Jesus, parece que está zerado, que não tem solução mais. Mas o Senhor diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que você pensa ou do que você imagina. Esses ossos podem reviver. Amém, aleluia, glória a Deus. Isso pode tornar a dar vida de novo e se tornar um grande exército. Então, quando o Senhor falou para Ezequiel isso, não tinha esperança nenhuma, irmão. E aí você vê no livro de Zacarias, o povo já voltou 50 mil pelo menos para Jerusalém. 50 mil voltou para Jerusalém. Olha, começando a querer formigar de novo, pipocar. Só que esses 50 mil que voltaram, aí que eu quero mostrar para você o que Zacarias vai falar aqui. Esses são filho do pai. Filho dos pais que pecaram. Olha o que eu estou te falando agora. Filho dos pais que pecaram. Por isso que ele fala em Zacarias capítulo 1 assim, ó, verso 2, ó: o Senhor se irou em extremo contra os seus pais. Olha, o Senhor se irou contra os seus pais. Tipo assim, por isso que vocês foram para o exílio, vocês nasceram no exílio, vocês viveram no exílio, e agora vocês estão aqui de volta. Eu quero falar uma coisa para vocês: o Senhor se irou contra os seus pais. Porque os pais, se voltou um gatinho pingado de pai ali, estava com 90 anos, velhinho já. Lembra que quando eles vão reconstruir o templo, tem um grupo, tem uns velhinhos lá que choram, porque eles viram o primeiro templo de Salomão, e vê aquele templo agora um pouco menor. Aí o Senhor vai falar em Ageu assim, que o primeiro templo foi maior, mas esse é menor, mas a glória da segunda casa será maior. Por isso que o Senhor fala para eles, porque os velhinhos estão ali que viram a glória da primeira casa. Agora como vocês estão vendo essa casa? Então, mas essa casa, a glória dela vai ser maior, apesar dela estar pequena. Mas os que estavam ali dando alegre ali eram os filhos. Só que aí eles pararam a obra. Lembra que eles pararam a obra por em torno de 16 anos? Por causa da pressão do inimigo, que não queria que eles reconstruíssem o templo, parou a obra. Aí Zacarias se levanta aqui. De Ageu nós já falamos, né? Mas de Zacarias levanta no verso 2, então, ó: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor. Não sejais, não sejais como vossos pais. Olha, falando para os filhos: não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Os primeiros profetas diziam para os pais assim, para os pais, assim diz o Senhor: convertei-vos dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Então isso aqui, os profetas falavam para os pais se converter dos caminhos das vossas más obras. Aí ele falou, os profetas falaram para os filhos assim, mas não me ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Aí ele falou para os filhos agora, os vossos pais, onde eles estão? Seus pais, onde que estão os pais de vocês? Aí ele falou assim: e os profetas, vivem eles para sempre? Então, tipo assim, seus pais já morreram, os profetas também já morreram. Aí ele fala: as minhas palavras, os meus estatutos, porém, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. E eles se arrependeram. Aí esse grupo agora que está ali com eles ali, esses filhos agora ali, e eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que nossos caminhos, nossas obras mereciam. Então, tanto os pais também falaram isso, como os filhos falaram. Porque os pais depois reconheceram: não, nós estamos aqui na Babilônia porque nós merecia. E os filhos agora também ficaram: não, nós também estamos merecendo também. Então, na verdade, no capítulo 1 aqui, a gente está vendo isso aqui, no capítulo 1 de
de Zaca. No capítulo 1 de Zaca, o Senhor está dizendo: uma convocação para a conversão. O Senhor está chamando crente para converter. Como é que pode? Chamando crente para converter. Que coisa bonita. Irmão, porque a gente pode estar aqui na casa do Senhor apático. Apático. Hoje eu estava conversando com o irmão Kleber. O Kleber é espetacular, o Kleber. E o Kleber falando que ouviu uma mensagem. Aí o Kleber comentando comigo. Eu falei: Kleber, que bonito. Gostei, maravilha. O irmão Kleber falando então. O Kleber falando assim, né? Então, imagina bem. O Kleber falando. Você lê os livros do Barack Obama. Você conhece a vida do Barack Obama. Dando um exemplo, né? Quando ele nasceu, quem foram os pais dele, qual foi a história dele, quais livros ele escreveu. Ó, o Kleber falando para mim. Então, pastor, você conhece a história do Barack Obama, quando ele nasceu, quem foram os pais dele. Você conhece os livros que ele escreveu, o que ele fez por lá. Aí, você conhece tudo da vida dele. Um dia você vai nos Estados Unidos, ou Barack Obama vem no Brasil, ele está no meio da multidão, assim, você chega perto dele e você fala assim: Barack! Porque você conhece muita coisa. Aí o Barack vira para você e fala assim: mas quem é você? Ele fala: não, eu conheço os seus livros, conheço tudo. Aí o Barack Obama fala: tá, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Ah, mas eu sei os livros que você escreveu, o que você fez quando você nasceu. Eu sei, tá, mas eu não te conheço. Aí o Kleber está falando: então, tá vendo? Às vezes a gente conhece tanta coisa do que Deus fez, do que Deus falou, mas a gente mesmo não tem uma intimidade com Deus. A gente sabe das coisas que Ele faz, que Ele fez, que Ele fará. Aí ele falou: a gente tem que ter intimidade com Deus por meio da oração, por meio de um compromisso, de uma intimidade, de um relacionamento com Deus, senão a gente cai na mesma coisa. A gente sabe de tudo a respeito, mas não tem. Foi o que aconteceu com aqueles profetas em Mateus 7, que o Senhor falou: nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O Senhor, profetizei no teu nome, expulsei demônios. Tá bom, tá, mas apartai-vos de mim, maldito para o inferno. Eu não conheço vocês. Eu não te conheço. Que coisa, hein? Então, os crentes aqui estão voltando porque Deus fez grandes obras. Eles ficaram sabendo de tanta coisa. Mas chegou ali o Senhor agora, depois da casa parada, porque o templo ficou parado por medo da turma lá, o Senhor falou para eles: volta para mim, voltai para mim. Então aqui Zacarias 1:3, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, falando para crente, Zacarias 1:3, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, voltai para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vós. Amém? Aleluia? Nós precisamos voltar para o Senhor, amém, meu irmão? Glória a Deus. Aí do capítulo 1 do versículo 7, as visões, que nós falamos 4 da semana passada. Capítulo 8, perspectiva de salvação. Capítulo 9, a segunda parte, a nova terra prometida. Capítulo 12 ao 14, a libertação e restauração de Israel. Vamos lá. Nós falamos semana passada a visão dos cavalos. No capítulo 1, o templo será reconstruído. Zacarias teve uma visões. Engraçado, Deus também usa do jeito que Ele quer, quem Ele quer, na hora que Ele quer, né? Olha, você vê o Ageuzinho, 2 capítulos. Agora, olha o Zaquinha, 14. E o Zaquinha tem visões, umas visões esquisitas, rapaz. O que vai fazer? Deus que sabe. Até a mula de Balaão falou. Como é que faz? Então não duvida não Deus usar nós aqui, amém? Aleluia? A segunda visão, é capaz de Deus usar aquele irmão, mas usou até a mula, irmão. Pode acreditar que usa sim. Então não fica assustado não, a irmãzinha cantando, um falando, nossa, o irmãozinho não entende nada e tal. Não, mas Deus usou até a mula, pode ficar tranquilo. Né?
segunda visão dos 4 chifres, que nós lemos semana passada também, Deus mostrou que os inimigos de Israel serão derrubados. Depois, Deus mostrou também que é o Senhor quem protege Jerusalém e ela será habitada. Quando ele diz lá em Zacarias capítulo 2, no verso 3, Zacarias 2, verso 3, então o anjo que falava comigo saiu, e outro anjo foi ao seu encontro e disse: corre, diga a esse jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Aleluia! Então Deus falou que ele ia proteger e ela será habitada. A quarta visão, aí no capítulo 3, que nós fizemos semana passada, verso 1. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Aqui você vê o inimigo não abrindo mão da acusação, irmão. O acusador, Apocalipse 12 fala que ele acusa de dia e de noite. De dia e de noite acusando nós. Mas 1 João 2 fala que nós temos um advogado, aleluia. Amém? Aleluia? Nós temos um advogado. Então aqui você vê que o Josué, que era o sumo sacerdote, que representa o sacerdócio e o povo, estavam sujos diante de Deus, assim, no pecado, e Deus está dizendo assim, ó, eu perdoo e eu purifico, e Satanás cala a boca dele. Amém? Deus é que purifica nós, Deus que limpa nós. Nós não temos condição de nos limpar, mas quando confessamos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando a gente fala, Senhor, eu não tenho, eu posso confessar, mas limpar eu não consigo me limpar. Mas quando eu confesso, eu sou lavado pelo sangue. Não dá para entender como que isso no mundo espiritual, mas ele está falando que a gente fica purificado. A quinta, ainda no capítulo 3, ainda na quarta visão, do tronco de Jessé vem um rebento, e de suas raízes um renovo. Isso está lá em Zacarias 3, 8. Zacarias 3, 8. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam. Olha o verso 8, irmão. Olha o verso 8. Vamos lá de novo. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam coisas vindouras. Eu farei vir o meu renovo, o meu servo renovo. Engraçado, irmão. Olha que parece que eles entendem o que Deus está falando. Quando ele fala, eu farei vir o meu servo, o renovo. Irmão, nós estamos... Você consegue voltar para mim aí, filho? Meu que está com... Meu querido Cleito. Volta um pouquinho, volta para mim, volta lá. Não, vai voltando, volta. Vai voltando, volta. Volta. Aqui está estragado o negocinho aqui. Aí, não pode ir, vai. Vai embora. Aí, parou. Parou por quê? Amém. Então, olha aqui, ó. Você pensa para você ver, o que é o renovo? Vamos ver o que é o renovo, rapidinho aqui. Nós já vimos já um tempo atrás aí. Deus prometeu, eu não vou mostrar os versículos agora, porque já mostramos em outra ocasião, só para você entender o renovo. Deus prometeu, lá no livro de Gênesis 49, que dá Gênesis 49, olha lá, ó.
no Gênesis 49, que da tribo de Judá ia levantar um rei. Isso com Jacó, quando Jacó estava com seus filhos. Antes de Jacó morrer, ele orou por cada filho. Aqueles filhos tiveram esposa, casaram, que seus filhos casaram, e cresceu as tribos. Mas Deus falou para Judá que de Judá ia surgir alguém e a ele obedeceriam todos os povos, além do que seus irmãos se inclinariam diante dele também. Gênesis 49. Aí a gente vê que se levantou a nação de Israel composta de 12 tribos. Vai calculando aí. E ao mesmo tempo também Deus falou para o diabo que ia levantar alguém para pisar na cabeça dele. Então guarda essas duas. Aí passa o Êxodo inteirinho. E as duas do sul ficaram firmes com o Senhor. Quem é a tribo poderosa do sul das 12 tribos que é firme? Judá. De onde Gênesis 49 já falava que via surgir o rei. Olha para você ver. Das 12 tribos, na verdade, das 12 tribos, a tribo do sul, Judá, Benjamim está ali também, mas Benjamim é muito pequenininho. Não faz nem cócega. O Judá permanece firme. O que Deus faz, hein? As 10 tribos em cima ficaram com Jeroboão. Olha para você ver, gente. Na hora que Salomão morreu e o Roboão foi assumir o lugar. Roboão é filho de Salomão. Salomão é filho de Davi. E Deus, antes de Salomão nascer, Deus falou para Salomão que o trono dele subsistiria para sempre. Que Deus tremendo, irmão. Aí nasce Salomão, nasce o filho de Salomão, as 12 tribos 10 tribos rompem com Salomão. Poderia falar assim, por que a tribo de Judá não rompeu também e foi para cima? Irmão, as 10 tribos que romperam com Roboão não são descendentes direto de Davi. Descendente direto de Davi é a tribo de Judá, que fica firme com Roboão. A tribo de Judá fica firme com Roboão. Então o sul, as tribos do norte se perdem, desaparecem. Mas as duas do sul, elas andam firme com Deus até determinado ponto, quando Nabucodonosor então ataca o reino do sul. Olha que diferença agora. Ataca o reino do sul, destrói Jerusalém, destrói o templo, mas eles levam cativos para a Babilônia. E lá na Babilônia, olha que diferença, tem gente, judeus, fiel ao Senhor. Agora você vê as 10 tribos, antes que foram levadas pelo rei da Síria, você não vê falar que houve fidelidade em lugar nenhum. Mas a tribo do sul, apesar de ser levada para a Babilônia, permanece lá na Babilônia, os filhos ainda lutando pequenininho ali, Ezequiel, Daniel, um grupinho lá fiel ao Senhor. Parece que Deus ficou olhando assim, falando assim, a minha palavra vai se cumprir. Eu falei aqui em Gênesis que vai vir um da tribo de Judá, por que ele vai morrer esse povo tudo aí? Não vai não, alguém vai ser fiel e vai manter até o fim. Então, eles ficam 70 anos na Babilônia, os judeus. Aí eles voltam para reconstruir lá o templo, reconstruir com Zorobabel. É esse grupo que Zacarias chama a atenção. Voltai para mim. Olha bem, o Senhor está falando com os judeus. Voltai para mim. Seus pais, eu fiquei irado contra eles. E vocês, vamos se arrepender, vamos acertar. Então Deus está chacoalhando o povo dele. É povo dele. O que eu quero mostrar para você, na verdade? Que vai passar o livro de Êxodo inteirinho, Neemias. Neemias, que é o Malaquias, onde falamos dele ainda. E vai passar depois de Malaquias, mais 400 anos de Malaquias até Mateus. Tem 400 anos. De Malaquias até Mateus tem pelo menos 400 anos. Agora, se a gente voltar um pouquinho para trás aqui, nós vamos chegar aqui então, quando os judeus foram levados para a Babilônia no ano 606, a primeira turma. Então, de 606, esse tempo inteiro para frente aqui em Babilônia, não tem rei em Israel mais. Acabou o rei, não tem rei em Israel mais. Por que acabou? Porque Nabucodonosor destruiu, levou o rei Zedequias, furou os olhos dele, que matou, não tem rei mais. Não existe rei.
Mas, irmão, não existe rei, não é por 4 anos, não é por 50 anos. Irmão, não existe rei. Por 70 anos, cidade de Jerusalém destruída. Eles vão voltar. Zorobabel vai ser o governador. Olha que coisa interessante. Zorobabel não é rei em Jerusalém quando ele volta. Zorobabel não é rei quando ele volta. Zorobabel é governador. Neemias, quando volta, não é rei, é governador. Não tem rei. Não tem rei mais. E os sacerdotes? Aí vai entrar no período interbíblico ali, depois da revolta dos sacerdotes macabeus, etc. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Zacarias, no capítulo 3, Zacarias 3, no verso 8, ele fala: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de mim, os quais são homens que simbolizam coisas vindouras, eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha o que Deus está falando, ó. Eu farei vir o meu servo, o renovo. É o que ele está falando para Zacarias. Olha ali agora, ó. Olha lá. Isto quer dizer que da dinastia de Davi, reis que reinaram em Judá, mesmo eles sendo destronados por Nabucodonosor e não ter rei depois desse tempo, em um dado momento Deus faria brotar desse tronco um rebento. Não, do tronco de Jessé, Isaías 11. O Senhor falou em Isaías 11, olha bem, antes de Babilônia atacar, Deus já falou para o profeta Isaías também. Ó, do tronco de Jessé, vou levantar um rebento. Deus usa uns termos esquisitos. Do tronco de Jessé, ó, do tronco de Jessé. Ele está falando da família de Jessé. Eu vou levantar um rebento. Aí vamos lá. Vou aqui, ó. O que é um rebento, irmão? Olha, rebento é um broto, um descendente. No dicionário está escrito assim. Um rebento, Deus está falando para Isaías lá atrás: eu vou levantar um descendente. O que é um renovo? Ó? O que é um renovo? É um ramo novo que cresce do toco de uma árvore recém-cortada e do qual se origina nova árvore. O que Deus falou para Zacarias aqui? Ó, eu farei vir o meu servo, o renovo. Se você olhar Isaías 11, Isaías profetizou antes, bem antes de Nabucodonosor invadir, lá atrás, no tempo do... as tribos do norte tinham sido levadas ainda. Isaías 11, Deus já falou para Isaías. Isaías capítulo 11. Olha aí, Isaías 11, verso 1. Bem antes, irmãos, nem tinha Babilônia, não era dominadora, era a Síria. E Deus falou para o profeta Isaías, capítulo 11, verso 1, do tronco de Jessé brotará um rebento. Está vendo aí? Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha aí, olha o verso 2, que esse rebento, esse renovo, Isaías 11, 2, esse renovo, esse rebento, ó, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra. Olha esse que é o rebento. Olha, ó, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Irmão, quem é esse que vai ferir a terra com a vara da sua boca? Quem é esse que é o rebento que vai ferir a terra com a vara da sua boca? A referência ali, ó, a referência a Aurélio. O renovo, um ramo novo que cresce do toco de uma árvore recém-cortada e do qual se origina uma nova árvore. É um descendente. Uma árvore cortada,
É como assim, ó, foi cortada a dinastia de Davi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Cortou o tronco, a árvore de Jessé foi cortada. A dinastia de Davi foi cortada. Mas e as promessas que Deus fez para Davi? E as promessas do Gênesis lá 49 de Judá? Como é que fica? Morreu? Não, aí o Senhor falou, vai brotar um renovo. Vai brotar um rebento. Sabe aquele negócio? Nossa, mas não estava morto, agora cresceu isso aqui, deu uma árvore nova. Tá vendo, irmão? Aquele rebentinho lá, quem é aquele rebentinho, irmão? Quem é o rebento? Jesus. Por que eu sei que é Jesus? Primeiro porque o Espírito do Senhor, Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele fala em Isaías 11. Depois, Apocalipse 19, é ele que fere as nações com a vara que sai da sua boca. Ó, Apocalipse 19. É ele. Olha aí, Apocalipse 19. Olha quem que é o renovo. Que lá Isaías 11 falou que o Espírito do Senhor está sobre ele e que ele vai ferir as nações com a vara da sua boca. Apocalipse 19, verso 11. Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Irmão, é esse aqui que é o renovo. É esse que é o renovo que vai ferir as nações com vara de ferro. Quem é o renovo? É o que está lá. Quem é o renovo da dinastia descendente de Davi? Lucas, Evangelho de Lucas. Porque desde quando Babilônia invadiu Jerusalém, ficou sem rei. Não tem rei, não tinha rei. O rei Zedequias foi levado, o rei Jeoaquim foi levado, o rei Joaquim também. Então não tem rei mais em Israel. Desde antes do exílio, durante o exílio, pós-exílio, não tem rei mais. Então o Senhor falou para Zacarias, vou fazer brotar um renovo. Vai brotar. Aí, Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas 1, 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José. Descendente de quem, irmão? Olha aí, descendente de quem, irmão? Mas o nosso Deus não falha mesmo, hein? Podia ser descendente de qualquer outra tribo, mas de Davi? É brincadeira. Por que não é de Asser, de Benjamim? Por que não é de Rúben? Por que não é de Naftali? Por que tem que ser de Davi? Porque ele falou que o trono de Davi subsistiria para sempre. Porque ele falou que um renovo ia brotar. Então, era José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. Verso 28, aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda. Olha o 33, ele reinará, olha agora, eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha as profecias se cumprindo, irmão, do Gênesis, na pessoa do Senhor Jesus, do renovo. Ele é o renovo.
que vai brotar e vai formar uma árvore nova por meio... A igreja, Jesus vai formar a igreja. Por isso que Jesus fala em João 15 assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore. Eu sou a árvore verdadeira. E vocês são os ramos. Porque ele era o broto que veio do tronco de Jessé e que formou uma nova árvore. Um descendente que formou uma nova árvore. Que renovou tudo. Amém? Glória a Deus. É para dar glória a Deus de pé. Glória a Deus, aleluia. Ah, irmão. Vocês querendo largar a mão de Jesus, para com isso, rapaz. Qual livro de líderes por aí que fala um negócio desse? A tranquilidade do Senhor no livro de Gênesis, a profecia. Em 2 Samuel 7, a profecia. Em Salmo 89, a profecia do trono. Isaías 11, Isaías 61, as profecias. Isaías 9, Lucas agora 1 cumprindo. Apocalipse 19, irmãos. Só aquele que é onisciente, onipresente, onipotente para fazer um negócio desse. 600 anos sem rei, irmão. Irmão, para um pouquinho, passou uma geração, morreu. Entrou outra geração, morreu. Entrou outra geração, morreu. Ninguém nem está sabendo de mais nada, mas a palavra de Deus permanece para sempre. 600 anos, meu irmão, o cara lá ninguém lembra de mais nada. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Vai brotar lá alguém descendente de Davi para cumprir uma profecia lá de 1000 anos atrás. Porque Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. Como que pode um Deus fazer um negócio desse, velho? Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. E Deus falou para Davi que o trono deles, ele ia colocar alguém no trono que ia reinar para sempre. Bom, quinta visão de Zacarias. Vamos lá no Zacarias. A gente fica empolgado e não sai do Zaca. É bonito demais, né? A quinta visão, Deus mostra para Zacarias, no capítulo 4 de Zacarias, que o templo seria reconstruído. Porque Zacarias e Ageu estavam profetizando, porque o templo tinha ficado parado, né? Lembra? Por 16 anos, mais ou menos. Então, em Zacarias 4, o Senhor falou para ele assim, para Zorobabel, no verso, Zacarias 4, verso 6, ó. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Zorobabel, lembra que eles tentaram forçar eles a parar a obra? Ele não parou a obra, mas também não brigou também. Não puxou espada, não brigou, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Aí no verso 7 ele fala, quem és tu, ó grande monte? Quer dizer, o problemaço, tem um problemaço, parece intransponível. É o monte, né, aqueles governadores em volta de Jerusalém que não queria que o templo fosse construído, reconstruído, perturbando. Aí o Senhor fala para ele, quem és tu, ó grande monte? Aí ele fala, diante de Zorobabel serás uma campina. Tipo assim, Zorobabel é maior e eu vou passar a máquina em vocês. Serás uma campina. Então Zorobabel vai trazer a pedra principal do templo. E todo mundo vai dizer, graça, graça a ela. Vai haver aclamação. Veio de novo a palavra do Senhor, verso 8, verso 9. Verso 9, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento dessa casa. Não foi? Foi. Então, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Amém? Aleluia? Zorobabel lançou os fundamentos. Zorobabel vai terminar isso aí. Sexta visão, capítulo 5. Visão do rolo voador. A desonestidade é punida. Sétima visão da mulher na Efa. A maldade é punida. Oitava visão dos 4 carros. A terra é protegida pela providência de Deus. Não dá para falar um por um, irmão. Não fica aqui o ano inteiro. Volta lá para mim, irmão. Volta lá. Aí tá bom. Aí agora. Tá, aí tem as visões então. Cada coisa mais linda do que a outra. Aí nós vemos aqui Zacarias capítulo 8. A perspectiva de salvação messiânica no capítulo 8.
capítulo 8 de Zacarias. Outra vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: zelo por Sião. Sião é Jerusalém, irmão. Monte Sião, Jerusalém. Zelo por Sião com grande zelo. Com grande indignação zelo por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado o Monte Santo. E eles, você lembra também que nós lemos no livro do profeta Ageu, que Deus falou assim para eles assim, ó, que eles plantavam muito, mas colhia pouco. Lembra? Está lembrado? Que Deus falou para Ageu: o salário seu, você colocava no bolso, parecia um saco furado. Ageu capítulo 1. Não prosperava, nada dava certo. Por causa do quê? Por causa da minha casa, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Ageu capítulo 1. Aí aqui em Zacarias, no capítulo 8, no verso 9, Zacarias falando para poder reconstruir o templo e animando eles. Olha aí, Zacarias 8, 9. 8, verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi lançado o alicerce do templo do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Ó, verso 10. Antes desses dias, não havia salário para homem nem para animais. Não havia paz para os que entravam, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Olha o verso 11 agora, Deus falando: agora, porém, não serei para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão construindo o templo, estão fazendo a minha vontade, né? Deus está falando isso. Verso 12, ó. A semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Farei que o resto desse povo herde tudo isso. Ó casa de Judá, ó casa de Israel, assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Amém? Aleluia? Assim diz o Senhor: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Verso 15: assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. São essas as coisas que deveis fazer. Ó, são essas coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas suas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. Olha, irmão, o Senhor não gosta que a gente fique pensando mal do irmão. Fica falando mal do irmão e pensando mal do irmão. Deus não gosta dessa coisa, não. Até aqui, na época da lei, Deus está falando isso. Não gosta que fica pensando mal dos outros. Fica falando mal dos outros. Vamos lá. Aí no capítulo 9, a segunda parte, o rei montado em um jumentinho. Sabe lá Jesus em Mateus, quando ele entra em Jerusalém montado num jumento? Sabe aquelas passagens? Então, Zacarias 9, verso 9. O profeta avisa antes, Deus avisa antes. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti. Olha ele falando do rei do renovo. O teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Que Deus maravilhoso, avisou antes, irmão, que o rei ia chegar montado num jumentinho. Ele falou: o rei vai entrar em Jerusalém e vai entrar montado no jumentinho. Aí, quantos anos isso? Passou muitos anos, 500 anos. Aí no Mateus 21, olha lá você vê. Mateus 21.
Mateus 21, olha quem que é o rei, o renovo, irmão. E o que é o nosso Deus? Mateus 21, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhes que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Qual profeta? Zacarias. Dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Amém, aleluia. Olha aqui, rapaz. No verso 5, que dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei manso e montado em jumento. O Senhor faz coisa para deixar a gente doidinho mesmo, hein? Então o renovo da dinastia de Davi, que vai reinar eternamente, que vai ser rei, que se tornou rei, vem montado no jumentinho. É só Deus fazer um negócio desse. Zacarias 12, a libertação, até o 14, a libertação e restauração de Jerusalém. Aí Zacarias 12 agora, aí ó, Zacarias 12, isso que está em Zacarias 12, isso que está em Zacarias 12, verso 1, Zacarias 12, 1, é esta a palavra do Senhor acerca de Israel, palavra do Senhor que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém, Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem certamente serão feridos, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Verso 9. Verso 9. Vamos ver o verso 8. Verso 8. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi e a família de Davi, será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Quando isso vai acontecer? Olha aí. Zacarias, Jesus e tal. Em Zacarias, Jesus é o rei de toda a terra. Amém? Aleluia? Zacarias, Jesus é o rei. Mas quando isso vai acontecer, ó. Ei, isso que Zacarias está falando aí, de que Deus vai destruir todas as nações da terra. Olha onde que é, ó. Ó, segunda vinda gloriosa de Cristo. É aqui, irmão, na guerra no Armagedon. Volta para mim aí, meu irmão. Na guerra. Volta de novo. Aqui, na segunda vinda de Cristo. Quer dizer, nós estamos no tempo da igreja aqui, ó. Nós estamos vivendo o tempo da igreja. O que Zacarias viu? Ó, Zacarias não viu o arrebatamento. Deus não mostrou para Zacarias o arrebatamento. Zacarias viu a segunda vinda de Cristo e o Armagedon. Porque no final da segunda vinda, no final dos 7 anos, as nações vão cercar Jerusalém para destruir Jerusalém. No final dos 7 anos de tribulação, as nações vão cercar Jerusalém. Qual um grande motivo? É porque o anticristo já se revelou e quer que todos os povos adorem ele. Mas Jerusalém não vai fazer isso. Os israelitas não vão fazer isso. E Apocalipse capítulo 12 fala que Israel vai ser perseguido, a mulher vai ser perseguida pelo dragão e vai ser amparada e sustentada por Deus por 1260 dias, que significa 3 anos e meio. E no final, então, desses 3 anos e meio, da segunda parte dos 3 anos e meio, né, que Jerusalém está cercada por todas as nações, ou por muitas nações, para destruir Jerusalém. Aí, capítulo 14 de Zacarias. Zacarias enxerga isso aqui também, ó. Zacarias, capítulo 14. Olha o que Zacarias enxerga.
Verso 1: Vem o dia do Senhor, nos quais os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Verso 3: Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste dos terremotos nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele. Está vendo? Essa aqui é a segunda vinda que está lá no Apocalipse 19. Isso aqui é o Apocalipse 19. Verso 6, naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, muito diferente, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Olha agora, o que acontece depois disso aqui, ó? Olha aqui no meu slide, ó. O que acontece depois do Armagedon? Depois do Armagedon tem como é que fala? O julgamento das nações. Tem um julgamento das nações. E depois a besta, o falso profeta, é lançado no lago de fogo e o diabo é preso por 1000 anos. Tudo aqui, nesse pedaço aqui, ó. Antes do milênio. Aí então vai acontecer o que está no verso 9, Zacarias 9, aí, ó, 14, 9, ó. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O Senhor será rei sobre toda a terra. Milênio do Senhor. O Senhor vai reinar. Zacarias tem essa visão. Isso aqui, que as nações vão estar em volta de Jerusalém, é o que está também, que o Senhor vai vir e vai julgar as nações ali, e vai pelejar contra essas nações, é o que está em Mateus 25, gente. Olha, Mateus 25 ali, ó. Vai em Mateus 25. Aproveitando aqui, já estou fechando o Zacarias aqui para você ver. Tudo bate, não tem por onde. Mateus 25, verso 31. Aí, Mateus 25, verso 31, 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Mateus 21, 31. É a segunda vinda gloriosa. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Está vendo, irmão? Amém? Aleluia? Bom, aqui já é outro assunto, né? Só estou mostrando para vocês o ponto de Zacarias. Então, o livro do profeta Zacarias, olha quanta coisa Deus mostra para Zacarias. Você vê, Zacarias já tem lá já tem aqui em Mateus, já tem lá em Apocalipse, já tem não sei lá onde. No livro de Zacarias, o Senhor mostra em parte o final dos tempos para ele. O arrebatamento da igreja não foi mostrado para Zacarias, nem para os discípulos. Nem os discípulos aguentavam. O arrebatamento da igreja foi esmiuçado e mostrado para o apóstolo Paulo. Deus mostrou 1 Tessalonicenses 4, 13, 1 Coríntios 15, 51 em diante. Um pouquinho na carta de Pedro, mas não está tão claro em Pedro. E o próprio Senhor Jesus mesmo não falou do arrebatamento abertamente. A única coisa que Jesus falou, assim, que dá que ele não falou, porque o próprio Senhor, o Senhor fala em João 16, verso 12. O Senhor Jesus falou em Evangelho de João 16, 12. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Evangelho de João 16, 12. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Ainda tenho
muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então tem muita coisa que o Senhor não falou para os discípulos. Mas ele falou, ó, verso 13: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Tá vendo? Teve coisas que o Senhor não contou para os discípulos. Ele falou que o Espírito Santo vai ensinar, vai falar para vocês o que ele tem ouvido. E o Espírito Santo vai anunciar o que vai acontecer ainda. Coisas que vai acontecer. Então, não foi falado muita coisa para os discípulos. Nosso tempo já terminou, mas só para você saber. Os discípulos não tiveram uma revelação do arrebatamento da igreja. Jesus falou em João 14, assim: na casa do meu pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vós também estejais comigo, e quando eu vier, vou levar vocês comigo. A única coisa que deu uma coisinha assim, mas não fala muito. Agora, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. 1 Coríntios 15, 51, aí Paulo arrebenta. E Paulo converteu lá no capítulo 9, depois dos discípulos. E lá em Atos 9, em Atos 22, Atos 23, Atos 26, o Senhor falou para Paulo assim, ó. O Senhor falou para Paulo assim, ó. Melhor ler para não falar. O Senhor falou para Paulo assim, Atos 26, o Senhor falou para Paulo assim, Atos 26, verso 15, quando Paulo estava dando testemunho quando ele se converteu, o Senhor falou para Paulo assim, e Paulo contando o que Jesus falou para ele. Paulo falou que Jesus falou isso para ele assim, ó. Disse eu, quem é o Senhor? E ele respondeu, eu estou lendo Atos 26, verso 15. Paulo está contando como ele se converteu, o que Jesus falou para ele. Ele está contando para o rei ali, para o governador. Como ele se converteu, né? No verso 14, ó, caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir aos aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te em pé. Eu te apareci por isto. Ó, eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então você vê que Paulo é testemunha de coisas que os discípulos não puderam receber de Jesus, porque eles não suportavam. E o Senhor falou para Paulo, você vai receber muita coisa ainda. E por isso que Paulo tem, uma das coisas que Paulo tem é a revelação dada por Jesus do arrebatamento da igreja. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. E Zacarias, Jesus é o rei sobre toda a terra. Ele é o renovo, glória a Deus. Ele é a pedra angular. Glória a Deus, maravilha. E eu digo para você, a palavra dele se cumpre, amém, meu irmão? Glória a Deus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, bendito seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é. Perdoa nós da nossa incredulidade. Perdoa nós por não buscar o entendimento do Senhor. Ajuda esses irmãos a sermos homens e mulheres de Deus, a confiar em Ti e na Tua palavra, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Passa os céus e a terra, mas a Tua palavra, ela passa sem que se cumpra. A Tua palavra é verdadeira, Senhor. Tua palavra se cumpre, glória a Deus. E o Senhor mesmo disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Glória a Deus, obrigado, Senhor. E o Senhor disse acerca de cada um de nós aqui, do irmão que está me ouvindo, daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor nos ama. E o Senhor também disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, o Senhor está conosco.
porque Ele é fiel e Ele vela pela tua palavra. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Pai do Senhor.